Você deve ter ouvido falar que o governo Lula, né, está falando por aí, que a culpa pelos tarifaços americanos, esses novos que eles estão para impor aí, contra o Brasil é do Flávio Bolsonaro. Mas e se eu dissesse para você que isso é uma mentira calculada? Nesse vídeo, eu vou te mostrar que fatos e documentos oficiais americanos eh, que tem 6 motivos reais pelos quais os Estados Unidos propuseram taxar o Brasil. Propuseram, e nenhum deles tem a ver com a visita de Flávio Bolsonaro. Você vai entender por que é a seção 301, né, por que mais de 60 países estão sendo taxados junto com o Brasil e a culpa do STF no centro dessa história. E o que fez, o que a gente precisa entender é que o que Flávio fez não foi prejudicar o Brasil, foi defender o Brasil. Então fique até o final aqui que você vai entender tudo isso direitinho e tirar todas as suas dúvidas acerca desse episódio político aqui no Brasil que esse governo está querendo puxar, ganhar politicamente. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: o que que é essa seção 301, porque está muito baseado nela que veio esse tarifaço, né. No dia 1º de junho agora de 2026, hoje são 3 de junho, dia 1º, o STR, né, que é o escritório representante, do comércio exterior lá dos Estados Unidos, o escritório representante comercial dos Estados Unidos, publicou o resultado de uma investigação e propôs essa tarifa, ou seja, ele ainda não aplicou, ele propôs essa tarifa para o Brasil. Então não existe ainda nenhum tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. E nessa investigação, que ela começou no dia 15 de julho de 2025, e por ordem direta do presidente Trump, no que se chama de seção 301, que é um mecanismo, né, da lei do comércio americano lá de 1974, que permite aos Estados Unidos retaliar países que adotam práticas comerciais consideradas desleais. Esse é o verdadeiro objetivo, o verdadeiro motivo de se iniciar esse processo, verificar se o Brasil pratica um comércio leal ou não. E agora preste atenção aqui. Quando o Flávio Bolsonaro viajou lá para os Estados Unidos no dia 26 de maio de 2026, ou seja, quase um ano depois, a investigação já tinha sido criada, já tinha sido aberta. Então, como é que uma visita, um ano depois praticamente, ela pode gerar algum tipo de impacto em uma investigação que já existia já há esse tempo? Simplesmente não pode. Assim, matematicamente impossível. E o próprio Flávio deixou isso bem claro numa declaração que ele fez, quando ele disse que esse estudo da chamada Seção 301 englobou mais de 60 países, incluindo o Brasil, que é uma investigação que começou em 2025, muito antes da visita que ele fez lá aos Estados Unidos. Mas então, por que o governo Lula insiste com essa narrativa? Simplesmente, pessoal, porque precisa de um bode expiatório. Eles precisam, ele quer, porque Flávio é oposição e porque Flávio está concorrendo contra ele no governo, então ele está levantando isso daí. Flávio é o candidato perfeito para mais uma vez o governo Lula tirar a culpa de suas costas. Aí o governo Lula, como sempre, colocando sempre a culpa nos outros pelas suas mazelas. Agora eu quero te falar aqui quais são os 6 motivos oficiais que os Estados Unidos ah, enumeram, né, como sendo a razão pela qual essa proposta de aplicação dessa sobretaxação ao Brasil está sendo feita. Primeiro motivo, né, que a gente precisa entender, certo? E isso não é uma coisa fechada. Esse relatório do STR, ele é público, qualquer pessoa pode ler, basta você entrar lá no site, né, você entrar lá no site lá do STR nos Estados Unidos, você vai ver que tem esses motivos lá. O primeiro de todos qual é? O Pix e o comércio digital. Isso não tem nada a ver que impediu o nosso Pix, nada a ver. Vamos lá entender o que o Pix, por que que o Pix entrou nisso daí. Porque o governo americano, ele afirma que o Banco Central favorece o Pix, né? Então, o sistema de pagamento instantâneo, ele favorece o Pix em detrimento das empresas americanas com pagamento digital, né, como Visa e Mastercard. Ou seja, o que o governo está dizendo é que não é que o Pix esteja errado, mas que ele não deve haver um favorecimento, mas ele deve estar em concorrência comum, da mesma forma é, como os cartões de crédito. Então, ah,
a gente tem que entender o seguinte: quem criou essa legislação, sobre o Pix não foi nem Flávio e muito menos o governo Bolsonaro, foi Lula, foi o Banco Central. E sob a supervisão direta do governo Lula e não de Flávio, não Bolsonaro, sim Lula. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que está claro lá também, tá, isso tudo que eu estou falando aqui está lá no relatório da USTR, você pode procurar lá, né. O segundo motivo, talvez é um dos mais graves, é o STF e a censura digital, né. Então, o relatório que aponta que tribunais brasileiros, especialmente o STF, emitem ordens obrigando empresas americanas como o X, como o Meta, como o Google, a remover conteúdo político e suspender perfis de brasileiros e até de cidadãos americanos. Esse daí é um dos mais pesados que tem. Inclusive, tem processos contra Alexandre de Moraes e Companhia Limitada sobre isso, sobre essa pessoa. O cenário agora, inclusive, até piorou em 2025, né, quando o STF criou o Marco Civil da Internet, criando uma zona de insegurança jurídica que força as plataformas derrubar conteúdos preventivamente, ou seja, censura prévia. Então, a censura digital, suspensão de perfis e ordens decretadas é uma agenda do STF e não de Flávio. O STF aparece agora, pessoal, como um dos principais pilares centrais da investigação americana. Não foi a visita de Flávio, mais uma vez, que colocou o STF no relatório, foram as próprias ações do STF que fizeram isso. Terceiro motivo, é outro motivo também criado pelo governo Lula, né, ou melhor, ampliado no governo Lula. O STR indica que o desmatamento ilegal, e esse desmatamento ilegal, a crítica do STR, porque o Brasil não aplica efetivamente a própria legislação ambiental, a daqui do Brasil. Segundo o relatório, o desmatamento ilegal gera uma vantagem competitiva desleal para produtores brasileiros de carne, de soja, de madeira, em relação a produtores americanos que andam dentro da legislação americana. Então, a fiscalização ambiental é função do Poder Executivo Federal, ou seja, o governo Lula, que está no poder desde 2023. É. Quarto motivo, pirataria e propriedade intelectual. Inclusive, eles citaram a Avenida 29 de Março, que a gente conhece, que a gente sabe que existe ali um comércio ilegal já de muitos e muitos anos, e o governo Lula também mantém essa estrutura. Gente, e aí você pode me dizer, mas o governo Bolsonaro estava nesse tempo, aí também deixou isso passar, gente, mas vamos lembrar que são quase 20 anos de governo do PT e nunca nada foi feito. E agora, nesse momento, é o governo Lula. Quinto, barreiras ao etanol americano, né. Os Estados Unidos alegam que o Brasil deixou de oferecer tratamento tarifário equilibrado ao etanol americano desde 2017, certo? Ou seja, nada de Flávio Bolsonaro. Mais uma vez, ele não tem como decidir como senador. Isso é um assunto para o presidente da República. E acordos preferenciais injustos, né? O relatório critica acordos tarifários do Brasil com países da América, como México e Índia, que colocaram as empresas americanas em desvantagem competitiva em determinados setores. Então, observe aí, gente, que os 6 motivos, nenhum deles tem a ver com Lula. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As 6 áreas críticas, né, as 6 áreas do qual os Estados Unidos alegam que esse é o motivo pelo qual eles estão aplicando, propondo essa taxação, que ainda não foi aplicada, você tem o STF, você tem o problema do Pix, você tem o problema do desmatamento, na verdade não é do Pix, mas da forma como o Banco Central, sob a administração de Lula, trata o Pix, da mesma forma o desmatamento, a pirataria, o etanol e acordos comerciais fechados por Lula. Todos são de responsabilidade ou do governo federal, de Lula, ou do STF. Nenhum tem a menor ligação com a visita de Flávio Bolsonaro, né. E mais uma coisa que é importante saber é que o Brasil não é um alvo isolado, mais de 60 países foram investigados. A seção 301, aberta por Trump em julho de 2025, abrangeu mais de 60 países ao redor do mundo. O propósito dele é trazer justamente uma qualidade eh, para a melhoria da posição do posicionamento dos Estados Unidos no mundo. Não tem a ver só com o Brasil, né. Isso faz parte da estratégia comercial deles. E o Brasil não foi escolhido por causa de Flávio. O Brasil não foi investigado pelos mesmos critérios que outras dezenas de nações. Cada nação teve o seu critério. E o governo Lula adotou políticas que os Estados Unidos consideram
prejudiciais ao comércio americano. E tem mais, as tarifas ainda não estão em vigor. O relatório do USTR é uma proposta e ela passa por uma consulta pública, ainda com data prevista em 15 de julho de 2026, ou seja, ainda dá tempo da negociação. Isso significa que o Brasil ainda pode reverter ou reduzir o impacto pela via diplomática, que é exatamente o que Flávio tentou fazer. Né? Flávio, pessoal, foi lá nos Estados Unidos defender o Brasil. E eu quero falar agora um pouco sobre ele. A pessoa que o governo Lula quer transformar em vilão, em 26 de maio de 2026, ele esteve na Casa Branca, onde se reuniu com o presidente Donald Trump, com o vice-presidente J.D. Vance, né, e o secretário de Estado Marco Rubio. E o que ele fez lá? Ele pediu pessoalmente que os Estados Unidos não aplicassem as tarifas no Brasil. E logo após o anúncio da proposta de tarifa, Flávio enviou uma carta formal ao secretário Marco Rubio, onde ele escreveu: escrevo para reiterar formalmente o pedido que lhe fiz pessoalmente, que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. A imposição de novas tarifas causaria sérios prejuízos ao povo brasileiro. Né? E ele citou dados econômicos, pessoal: 81,7 milhões de brasileiros inadimplentes. Quase metade da população adulta, recordes históricos de recuperações judiciais, uma economia sufocada. E isso não é traição do Brasil, como alguns estão dizendo, o próprio Lula andou dizendo. Isso é alguém que usa suas conexões internacionais para defender o povo. Enquanto isso, o governo Lula, que tem toda a estrutura do executivo, diplomacia, ministérios, o que fez? Atacou Flávio nas redes sociais, e lançou uma nota chamando opositores de falsos patriotas e até fala-se até em forca, né? Um vídeo dele circulando na internet falando sobre isso. Então, quem é que age como patriota? Quem vai lá pedir pela retirada das tarifas ou quem fica tirando pedra em quem foi? Há um detalhe que revela muito sobre o caráter de Flávio. Ele também destacou na carta avanços positivos, como a decisão americana, eu já falo em outro vídeo, de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. E isso é o resultado direto de articulação política com Washington e beneficia a segurança pública dos estados brasileiros. Né? Então, pessoal, a investigação da seção 301, para a gente concluir, né, eu quero colocar aqui os pontos bem claros. Número um, a investigação da seção 301 ela foi aberta em julho de 2025, quase um ano depois, antes da visita de Flávio, perdão. Número dois, mais de 60 países estão sendo investigados pela mesma lógica. Número três, os seis motivos oficiais pelo qual os Estados Unidos propuseram, né, no caso, ao STR propôs essa, essa medida de sobretaxar o Brasil são, primeiro, o PIX, segundo, o STF, terceiro, desmatamento, quarto, a pirataria, quinto, etanol e sexto, acordos comerciais feitos com outros países em desvantagem dos americanos. Tudo sob a responsabilidade do governo Lula e do STF. Quatro, as tarifas ainda não estão em vigor. A prazo a prazo e possibilidade de negociação até 15 de julho de 2025. E 5, Flávio foi a Washington, pediu pessoalmente pela retirada das tarifas e enviou uma carta formal ao secretário de Estado. Portanto, a narrativa de Lula é falsa. É uma manobra para desviar o olhar do povo dos reais problemas, que é uma gestão econômica desastrosa, uma postura anti-americana do presidente, decisões controversas do STF que chegaram aos ouvidos de Washington. E o povo brasileiro merece a verdade. E a verdade é que enquanto o PT tenta construir inimigos para justificar as suas falhas, há brasileiros que estão usando seus esforços para defender os interesses da nossa nação. Se esse vídeo te ajudou a entender a verdade, compartilha com alguém que está sendo enganado por essa narrativa, porque conhecimento é a melhor forma de resistência. E que Deus abençoe o Brasil e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar o seu like e ajudar a esse vídeo chegar para mais pessoas, tá bom? Tá lá, Deus abençoe e até o próximo vídeo.